A maior parte das pessoas que vai desperdiçar esta noite nem sequer vai perceber que a desperdiçou. E isso é o que me assusta mais. Não estou a falar de pessoas desatentas ou desinteressadas. Estou a falar de pessoas como tu e como eu. Pessoas que leem sobre energia, que conhecem os ciclos, que sabem o que é uma lua em frequência máxima. Pessoas que se preparam, que têm os seus rituais, que levam isto a sério. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a maioria vai cometer um erro tão silencioso, tão bem disfarçado de intenção, que só vai sentir as consequências dias depois. Quando a clareza que esperavam não aparece. Quando a mudança que pediram não chega. Quando o ciclo recomeça exatamente igual ao anterior, e não percebem por quê. Eu já estive nesse lugar. Durante muito tempo. Lembro-me de uma noite específica, há alguns anos. O céu estava carregado daquela luminosidade estranha que só acontece quando a lua está a dar tudo de si. Uma luz que não é dia, mas também não é noite normal. Uma luz que parece entrar pela pele. Eu tinha preparado tudo com cuidado. Tinha escrito as minhas intenções numa folha de papel que dobrei 3 vezes, como aprendi. Tinha acendido uma vela que cheirava a madeira de sândalo e que deixava sombras a dançar na parede. Tinha respirado fundo, tinha focado, tinha feito tudo o que era suposto. E no dia seguinte acordei vazio. Não desorientado, não confuso. Vazio. Como se tivesse posto energia num recipiente com um furo no fundo e ficado a olhar para o chão molhado, sem perceber o que correu mal. Foi só muito tempo depois que percebi o que tinha falhado. E quando percebi, foi daquelas coisas que não consegues desver. Daquelas verdades que mudam a forma como olhas para tudo o que fizeste antes. O erro não estava no ritual, estava no estado em que eu o fiz. Porque há uma diferença enorme entre fazer as coisas certas e fazê-las com a mentalidade certa. E em noites de frequência amplificada, essa diferença não é subtil. É a diferença entre abrir uma porta e ficar a bater numa parede com um martelo decorativo. Pensa nisto assim. Imagina um microfone ligado a um sistema de som de alta potência. Se falares com clareza, a voz projeta-se com uma nitidez que chega a todo o lado. Mas se estiveres a sussurrar com ansiedade, se estiveres a engolir as palavras com insegurança, o sistema não vai corrigir isso. Vai amplificá-lo. O microfone não julga o que lhe dás, recebe e projeta. E noites como esta funcionam exatamente da mesma forma. O que trazeres para esta noite, a energia vai receber e amplificar. Não o que queres que ela seja, o que ela realmente é. E a maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que está realmente a trazer. Não porque sejam inconscientes ou irresponsáveis, mas porque há um erro específico, um padrão muito concreto, que quase toda a gente comete nestes momentos de alta energia. Um erro que está tão bem escondido que parece virtude, que parece sabedoria, que parece até equilíbrio espiritual, e é exatamente esse disfarce que o torna perigoso. Nas próximas partes vou dizer-te exatamente o que é esse erro, de onde vem e como o reconheces em ti antes que ele reconheça a noite por ti, porque a janela está aberta agora, e o que decide se ela te traz ar fresco ou corrente fria é o que vais perceber a seguir. Se isto já está a fazer sentido para ti, deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal. Ajuda muito e garante que não perdes o que vem a seguir. Agora começa a parte que as pessoas menos esperam ouvir. Imagina que chegavas ao fim desta noite e tinhas feito tudo. Tinhas meditado, tinhas focado, tinhas respirado com intenção, tinhas enviado ao universo uma lista clara e bem formulada do que queres para a tua vida. E no dia seguinte, acordavas, tomaves o pequeno almoço, ias trabalhar. E nada tinha mudado. Não externamente está bem, isso é expectável. Mas internamente, o mesmo peso no peito. A mesma sensação de que a tua vida está a acontecer um pouco ao lado de onde deverias estar. A mesma voz lá no fundo que diz que isto não é bem isso. Isso não seria falha da energia. Seria o sinal mais claro possível de que chegaste à noite no estado errado. E o estado errado não é estar triste, ou cansado, ou confuso. O estado errado é muito mais específico do que isso.
É chegar a uma noite de frequência máxima com a mesma mentalidade com que tratas uma terça-feira a meio do mês. É olhar para algo extraordinário e processá-lo como rotina. É ativar o piloto automático espiritual, os mesmos gestos, as mesmas palavras, a mesma sequência de sempre, e esperar um resultado diferente. Noites de frequência amplificada não são iguais às outras. São um espelho com zoom. E um espelho com zoom não perdoa detalhes que um espelho normal deixaria passar. Se o teu interior está organizado, claro, honesto consigo próprio, o que se reflete expande com uma precisão que surpreende. Mas se o teu interior está a funcionar em modo automático, a fingir clareza que não sente, a simular paz que não existe, o que se reflete também expande. E aí a surpresa tem um sabor muito diferente. Conheci uma vez uma mulher, vou chamá-la Beatriz, que fez tudo certo durante meses. Rituais, intenções, práticas diárias. Era das pessoas mais disciplinadas que já vi nisto. E continuava a sentir que estava a correr no mesmo sítio. Quando finalmente parou para perceber por quê, a resposta era simples e devastadora ao mesmo tempo. Ela nunca tinha mudado o estado com que chegava às práticas. Chegava sempre a correr, sempre com a lista mental do que ainda faltava fazer, sempre a tentar encaixar a espiritualidade entre o resto da vida, em vez de a deixar ser o centro a partir do qual o resto se organiza. A questão não é o que fazes nesta noite. É quem és quando o fazes. E isso leva-nos diretamente ao coração do erro que ninguém quer admitir. O erro que está tão perto de ti que provavelmente ainda não o viste. Mas vais vê-lo. E quando o vires, não vais conseguir fingir que não está lá. Há um desejo que nunca dizes em voz alta. Nem a quem mais confias. Nem a ti próprio quando estás sozinho no silêncio da noite. E esse desejo é este. Queres mudar. Mas só até ao ponto em que a tua vida continua a parecer a tua vida. Queres mais clareza, mas preferes que chegue sem teres de abandonar os hábitos que te dão conforto. Queres uma vida maior, mas torces para que ela caiba no espaço que já tens organizado. Queres crescer, mas sem virar nada ao contrário, sem perderes o chão familiar debaixo dos pés, sem teres de abrir mão de nada que já conheces. E enquanto isso acontece lá dentro, em voz baixíssima, quase imperceptível, continuas a acender velas e a escrever intenções e a dizer que estás pronto. Isso não é estar pronto. Isso é o instinto de sobrevivência a usar a linguagem da espiritualidade para manter tudo exatamente igual. Eu sei porque já o fiz durante anos. E durante esses anos havia uma palavra que usava muito para descrever a minha relação com a mudança. Chamava-lhe discernimento. Dizia que estava a ser criterioso, que não queria mudar por mudar, que queria ter a certeza antes de dar passos grandes. Soava sensato. Soava até maduro. Mas havia um rapaz que conheci numa conversa que nunca me saiu da cabeça, vou chamá-lo Gonçalo. E ele disse-me uma coisa que me ficou gravada com uma precisão que ainda hoje sinto. Disse: o discernimento que nunca termina tem outro nome. Chama-se medo, com boa apresentação. Fiquei em silêncio durante um bom momento depois disso, porque era verdade. Não era discernimento. Era hesitação com vocabulário sofisticado. Era o desejo de crescer a conviver com o terror silencioso de que crescer de verdade ia custar algo que eu não estava preparado para perder. E em noites de frequência amplificada, esse terror não passa despercebido. Não fica quieto na sombra onde costuma viver. A energia desta noite é como luz forte numa divisão que mantiveste às escuras durante muito tempo. Não cria o que lá está. Ilumina o que sempre esteve. E o que aparece quando a luz entra não é o teu potencial. É primeiro o que está a bloqueá-lo. O instinto de sobrevivência é um mecanismo extraordinário. Manteve-nos vivos durante milhares de anos. Mas tem um problema sério quando se trata de crescimento pessoal. Não distingue entre um perigo real e a simples sensação de desconforto. Para ele, mudar de emprego e ser atacado por um animal selvagem ativam o mesmo alarme interno. E quando esse alarme toca, o sistema tem uma única resposta. Fica onde estás. Isso que conheces é seguro. O desconhecido pode matar-te.
Só que o desconhecido não te vai matar, vai transformar-te. E essa diferença é precisamente o que o instinto não consegue processar. Por isso é que tantas pessoas chegam a noites como esta, com todas as ferramentas certas, e mesmo assim não avançam. Não porque não queiram, mas porque há uma parte delas, uma parte muito antiga e muito assustada, que está a puxar em sentido contrário com uma força que a mente consciente raramente consegue superar sozinha. E a coisa mais perturbadora de tudo é que essa parte não aparece como medo, aparece como razão, aparece como cautela, aparece como a voz calma que diz: não é ainda o momento certo, precisas de mais tempo. Quando as condições estiverem melhores, então sim. Mas as condições nunca ficam perfeitas, e o momento certo nunca chega por si próprio. O momento certo cria-se quando decides que o desconforto do crescimento é preferível ao peso de ficares parado. E esta noite, com a frequência no máximo, com tudo amplificado, essa decisão tem um peso diferente. Porque a energia não vai esperar que te sintas completamente seguro. Vai mover-se na direção em que o teu interior já estava a apontar. E se o teu interior está a apontar para a familiaridade, é para lá que a energia vai fluir, reforçando exatamente o que já existe. O que me leva diretamente ao que vem a seguir. Porque perceber que este padrão existe é uma coisa. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a energia desta noite não é neutra em relação a ele. Tem uma direção muito específica. E se não souberes reconhecer essa direção em ti, vais confundir o sinal com o ruído. E aí sim, a noite escapa-te sem que percebas como. A direção de que estou a falar não é difícil de sentir. É difícil de admitir. E é isso que torna o próximo passo o mais importante de toda esta conversa. Esta frequência amplificada não escolhe por ti, não tem preferências, não torce por ti nem contra ti. Funciona como uma corrente do rio que já estava a mover-se numa direção antes de entrares nela. Se entrares a nadar no mesmo sentido, a corrente multiplica a tua velocidade. Se entrares a nadar contra ela, a corrente multiplica o teu esforço. E se ficares parado no meio sem decidir, a corrente leva-te para onde ela vai, não para onde tu querias. Havia uma sensação que eu conhecia bem nesses anos em que ficava parado. Uma espécie de peso difuso que não era tristeza, mas também não era paz. Era a sensação de uma vida que estava a acontecer ligeiramente ao lado de onde eu deveria estar. Como uma música que começa sempre um meio tom abaixo do que devia. Não é errada o suficiente para parar, mas também não é certa o suficiente para satisfazer. Essa sensação não vem de fora, vem de dentro. E é o sinal mais claro de que o teu interior está a apontar para uma direção que ainda não tiveste coragem de assumir. E essa coragem não começa com uma ação grande, começa com uma admissão pequena. Começa por reconheceres, mesmo que só para ti, sem audiência, sem aprovação, que há algo que queres que ainda não te permitiste querer de verdade. Isso parece simples, mas o que vem a seguir desta admissão é onde a maioria das pessoas para completamente, porque existe um obstáculo que aparece exatamente neste momento. Um obstáculo que não tem a ver com falta de vontade, nem com falta de preparação. Tem a ver com algo que a espiritualidade raramente fala abertamente. E quando fala, normalmente erra o ângulo completamente. Tudo o que construíste até agora pode desmoronar esta noite, e não por causa da energia, mas por causa do que está rachado por baixo e que nunca quiseste ver. Já falamos do estado interno com que chegas a noites como esta. Já falamos do instinto que se disfarça de sabedoria para te manter parado. Mas há uma camada ainda mais concreta, ainda mais física, que a maioria das pessoas ignora completamente quando pensa em transformação. E é essa camada que decide se o que chamares a ti esta noite vai ficar ou vai escorregar pelos dedos antes de chegares ao fim da semana. Há um animal que eu descobri há alguns anos numa conversa inesperada e que mudou completamente a forma como penso nisto. Não é um animal bonito nem místico. Não voa, não brilha, não aparece em ilustrações espirituais. É o texugo, um animal que passa a maior parte da sua vida a fazer uma coisa que ninguém valoriza nem romantiza.
escavar, reforçar, construir estrutura subterrânea com uma paciência e uma precisão que a maior parte dos seres vivos nunca vai desenvolver. O texugo não espera pela tempestade para começar a trabalhar. Quando a tempestade chega, ele já está dentro da estrutura que construiu, seco, estável, preparado. E foi exatamente isso que eu não era durante anos. Eu chegava a noites de frequência alta, cheio de intenção, cheio de vontade, com a lista mental do que queria mudar, e pedia, e focava, e enviava, e depois voltava para uma vida que estava cheia de fissuras que eu nunca tinha tido a coragem de olhar diretamente. Hábitos que cediam na primeira pressão, decisões que mudavam consoante o humor do dia, uma rotina que se desmoronava assim que aparecia qualquer coisa inesperada. E então, mesmo quando a energia respondia, mesmo quando algo se movia, não havia onde pousar. Chegava, tocava o chão, e o chão cedia. Não porque eu não fosse capaz, porque a fundação não estava feita. Lembro-me de um período específico em que estava a tentar mudar de área profissional. Tinha feito tudo o que era suposto. Tinha visualizado, tinha escrito intenções, tinha até falado com pessoas da área que queria entrar. E a certa altura, uma oportunidade apareceu. Uma oportunidade real, concreta, com um nome e um encontro marcado. E eu entrei nesse encontro completamente despreparado. Não porque não soubesse o suficiente sobre a área, mas porque nunca tinha trabalhado a consistência. Nunca tinha construído o hábito de aparecer mesmo quando não estava com disposição. Nunca tinha feito o trabalho subterrâneo que ninguém vê, mas que é a única coisa que aguenta o peso de uma mudança real quando ela finalmente aparece. A oportunidade foi embora. E eu fiquei ali com a sensação de que o universo me tinha falhado. Mas o universo não me tinha falhado. Eu não tinha construído o chão onde receber o que pedi. E esta noite, com a frequência no máximo, com tudo amplificado, essa verdade é ainda mais urgente, porque a energia desta noite não é gentil com fundações fracas, não as ignora, não as contorna, expõe-as, e o que aparece quando uma fundação fraca é exposta por uma frequência alta não é colapso imediato. É algo mais subtil e mais difícil de ignorar. É a sensação de que algo está quase a acontecer, mas nunca chega. De que está sempre a um passo de algo que nunca se concretiza. De que o ciclo recomeça sempre no mesmo ponto. Isso não é azar. Isso é estrutura insuficiente, a encontrar pressão suficiente. Por isso a pergunta que esta noite coloca não é o que queres manifestar. É onde está a fissura que precisas de reparar antes de pedir mais. Que hábito teu cede quando a vida aperta? Que decisão tua muda quando aparece alguém com uma opinião diferente da tua? Que parte da tua identidade ainda depende de condições externas para se manter estável? Essas são as perguntas do texugo. Não são românticas, não são excitantes, não fazem posts bonitos, mas são as únicas perguntas que, quando respondidas com honestidade, criam o tipo de estrutura onde uma vida diferente consegue realmente ficar de pé. E o trabalho de construir essa estrutura não começa com grandes gestos. Começa com a pergunta mais simples e mais desconfortável que podes fazer a ti próprio neste momento. O que é que eu tenho evitado reparar, porque reparar obriga-me a admitir que estava partido? Fica com essa pergunta, porque o que vem a seguir vai mostrar-te exatamente o que acontece quando ignoras a resposta e tentas avançar na mesma. O que vem a seguir é o momento em que tudo o que construíste sem fundação encontra a realidade. E esse momento tem uma forma muito específica que a maioria das pessoas não reconhece, até já ter passado por ele 3 ou 4 vezes. Já aconteceu contigo antes, tenho quase a certeza, e enquanto não deres nome ao padrão, vai continuar a acontecer. Há uma imagem que me ajuda a perceber isto. Imagina que tens uma mesa com uma perna mais curta do que as outras. Enquanto não pões nada em cima, não notas. A mesa parece estável, mas assim que colocas peso, ela oscila. E quanto mais peso colocas, mais oscila. A energia desta noite é peso, é pressão.
É uma força que desce sobre tudo o que tens construído e testa cada perna da estrutura. E a perna que falta não é sempre o que pensas que é. Às vezes é a consistência, sim, mas às vezes é algo mais íntimo. É a clareza sobre o que realmente queres, não o que achas que deverias querer. É a honestidade sobre onde estás agora, não onde gostas de te imaginar. É a disposição para deixar morrer uma versão de ti que já não serve, mesmo que essa versão ainda seja confortável. E aqui está o que ninguém te diz sobre essa parte. Deixar morrer uma versão de ti não é um ato dramático, não é uma crise, não é um momento de choro intenso com música a tocar ao fundo. É muito mais silencioso do que isso. É uma manhã em que acordas e percebes que já não te reconheces em certas escolhas que fazias. É uma conversa em que te apercebe de que já não tens paciência para um padrão que antes aceitavas sem questionar. É uma sensação discreta de que algo fechou por dentro, sem aviso, sem cerimônia. Mas para isso acontecer, a fundação tem de ser real. E uma fundação real não se pede. Constrói-se, tijolo a tijolo, escolha a escolha, no silêncio dos dias em que ninguém está a aplaudir. E a única razão para continuares és tu. E é exatamente aqui que aparece o obstáculo que ninguém esperava. Porque construir essa fundação obriga-te a encontrar algo que preferirias não encontrar. Algo que está escondido tão bem dentro de ti que aprendeste a chamá-lo por outros nomes para não teres de o olhar diretamente. E esse algo vai aparecer mais forte do que nunca depois do que vou dizer a seguir. O que vou dizer agora vai fazer-te sentir desconfortável. E se não fizer, é porque ainda não chegou onde precisa de chegar. Há uma emoção que toda a gente que trabalha o crescimento pessoal tenta eliminar o mais depressa possível. Uma emoção que é tratada como sinal de fraqueza, como prova de que ainda não evoluíste o suficiente, como algo que uma pessoa verdadeiramente alinhada nunca deveria sentir. E essa emoção é o desejo doloroso de ter o que outra pessoa tem. Não estou a falar de ressentimento gratuito. Não estou a falar de querer mal a ninguém. Estou a falar daquela sensação específica que aparece quando vês alguém a viver algo que tu queres profundamente e que ainda não tens. Uma pontada no peito. Uma contração rápida que dura 2 segundos e que tentas ignorar imediatamente. Uma voz interior que diz isso devia ser eu e que abafas antes de terminar o pensamento. Já sentiste isso? Toda a gente já sentiu. Mas a maioria das pessoas trata esse momento como lixo emocional a eliminar o mais depressa possível. E é exatamente aí que cometem o erro. Eu lembro-me do momento em que isto me ficou completamente claro. Estava numa sessão com um grupo pequeno, umas 6 ou 7 pessoas, e havia ali uma rapariga, vou chamá-la Inês, que tinha acabado de partilhar uma mudança enorme na vida dela. Uma transição profissional que ela tinha estado a construir em silêncio durante meses e que finalmente tinha tomado forma. Enquanto ela falava, havia no grupo uma energia de celebração genuína. Toda a gente sorria. Toda a gente dizia as coisas certas. Mas eu estava a olhar para as mãos, porque por dentro havia uma pontada que não queria lá estar. Uma voz que dizia por que é que ela conseguiu e eu ainda estou aqui parado. E senti vergonha dessa voz. Senti-me pequeno por tê-la. Respirei fundo, compus a expressão e disse as palavras certas como toda a gente. Mais tarde, quando estava sozinho, a caminho de casa com o frio da noite a entrar pela janela entreaberta do autocarro, fiquei a pensar nessa pontada. E em vez de a afastar outra vez, pela primeira vez decidi fazer-lhe uma pergunta. Perguntei, o que é que ela me está a dizer? E a resposta foi imediata e claríssima. Estava a dizer-me que eu queria exatamente o que a Inês tinha conseguido. Não a vida dela, não as suas circunstâncias específicas, mas aquela sensação de ter finalmente dado o passo que andava a adiar. Aquela concretização de algo que existia só na cabeça e que passou a existir no mundo real. Eu queria isso, e nunca me tinha permitido querer de forma direta, limpa e sem desculpas. E enquanto continuava a adiar, enquanto continuava a chamar ao meu adiamento discernimento e timing e preparação, essa pontada aparecia sempre que via alguém fazer o que eu não tinha coragem de fazer. E eu continuava a tratá-la como um problema de caráter, em vez de a tratar como informação.
Aqui está o que ninguém te ensina sobre essa emoção. Ela não é um defeito. É um sistema de navegação. É o teu interior a apontar para algo que desejaste, mas meteste numa gaveta porque era demasiado grande, demasiado assustador, ou porque alguém te disse uma vez que era improvável e tu acreditaste mais nessa pessoa do que em ti próprio. Quando vês alguém a viver algo que te causa essa apontada, não é coincidência, não é o universo a provocar-te, é o teu próprio sistema a usar o contraste para te mostrar o que está guardado dentro de ti à espera de uma resposta. A questão não é eliminar a pontada. A questão é ter a honestidade de lhe perguntar o que ela quer dizer. E a noite de frequência alta que estamos a viver amplifica tudo isso. Amplifica o contraste. Amplifica a clareza do que desejas. E se continuares a suprimir em vez de ouvir, a energia não vai desaparecer. Vai reaparecer noutro sítio, com outro rosto, até que finalmente pares e ouças o que está a tentar dizer-te. Mas há uma segunda parte desta conversa que é ainda mais difícil, porque reconhecer o que desejas é uma coisa. O que vem a seguir exige algo diferente, e esse algo diferente é onde a maioria das pessoas para completamente, mesmo depois de terem ouvido, mesmo depois de terem reconhecido. Porque existe uma armadilha cultural muito específica que aprendemos desde cedo e que nos ensina que querer muito é um problema. E essa armadilha está disfarçada de virtude, e isso torna-a praticamente impossível de ver quando estás dentro dela. Já percebeste que há algo dentro de ti que está a tentar falar através dessa pontada? Já percebeste que suprimir não te torna mais evoluído, torna-te mais cego? Mas agora vem a parte que ninguém quer ouvir. A parte sobre o que a cultura espiritual faz com a tua ambição quando não está a olhar com cuidado suficiente. E é uma coisa muito específica, com um nome muito específico. E quando o ouvires, vais reconhecê-lo imediatamente na tua própria vida. A ideia de que querer mais é ego surgiu algures no caminho do desenvolvimento pessoal e instalou-se como verdade sem ser questionada. E fez um estrago silencioso que a maior parte das pessoas nunca vai medir porque nunca vai perceber que aconteceu. Eu passei por isso durante um período longo. Havia uma ambição dentro de mim que eu tinha aprendido a tratar como inimiga. Uma vontade de criar algo maior, de ter um impacto mais visível, de construir uma vida que saísse fora dos limites que me tinham sido apresentados como normais. E toda vez que essa vontade levantava a cabeça, eu tinha uma resposta pronta. Dizia a mim próprio que precisava de ser grato pelo que já tinha, que a pressa era ego, que o contentamento era o caminho. E enquanto repetia isso, ficava parado, e chamava ao estar parado paz interior. Mas paz interior e estagnação não têm o mesmo cheiro. Paz interior tem uma qualidade de leveza, de espaço, de respiração funda que não precisa de se justificar. Estagnação tem um peso úmido, como roupa que não secou bem, que carregas sem perceber de onde vem o desconforto. E eu carregava esse peso há anos enquanto me convencia de que era espiritual demais para querer mais. A verdade que ninguém diz abertamente é esta. Existe uma diferença enorme entre paz e resignação. E resignação com vocabulário espiritual é das formas mais sofisticadas de te manteres exatamente onde estás, enquanto finges que escolheste ficar. Quando adormeces a tua ambição em nome do alinhamento, não estás a evoluir, estás a adormecer. E uma pessoa adormecida não cresce, independentemente de quantas velas acende ou de quantas intenções escreve numa noite de frequência alta. A energia desta noite não premia o contentamento fingido. Não encontra um interior adormecido e diz que está tudo bem, descansa mais um pouco. Encontra-o e amplifica o peso que ele já estava a carregar. Porque a pressão desta frequência não escolhe o que amplifica com base no que é bonito de ver. Amplifica o que está realmente lá. E o que está realmente lá, debaixo de toda a linguagem espiritual, debaixo de toda a gratidão performada, debaixo de toda a aceitação que nunca foi completamente honesta, é uma versão de ti que ainda quer, que nunca parou de querer, que apenas aprendeu a calar-se quando os outros estavam a ver. E essa versão de ti merece uma resposta diferente da que tens dado até agora. Mas aqui está o paradoxo que aparece a seguir. Porque mesmo quando alguém ouve tudo isto e decide que sim,
que quer assumir o que quer de verdade, há um mecanismo que aparece quase imediatamente e que transforma essa intenção numa performance vazia. E esse mecanismo é tão comum, tão normalizado, tão aplaudido socialmente, que quase toda a gente cai nele sem dar conta. E é exatamente esse mecanismo que vai ser o tema do que vem a seguir. Há pessoas que passam anos a trabalhar o crescimento pessoal e, no fundo, nunca cresceram nada. E a razão é tão incômoda que a maioria nunca vai admiti-la. Já falamos de reconhecer o que desejas de verdade. Já falamos de não adormecer a ambição em nome de um contentamento que nunca foi completamente honesto. Mas agora vem o mecanismo que transforma tudo isso em nada. O mecanismo que pega na intenção mais genuína que tens e a transforma numa encenação que não serve a ninguém, nem a ti. E esse mecanismo tem um nome simples. Chama-se fazer as coisas certas para ser visto a fazê-las. Não para te transformares, para pareceres transformado. Eu sei exatamente como isto funciona porque passei por uma fase em que era o meu padrão principal. Havia uma altura em que eu chegava a qualquer prática, a qualquer sessão, a qualquer momento de trabalho interior, e a primeira coisa que o meu cérebro fazia era avaliar a cena de fora. Como é que isto parece? Estou a fazer isto da forma certa? Estou a ser suficientemente sério? Estou a demonstrar o nível certo de profundidade? Era como estar permanentemente num palco onde eu era ao mesmo tempo o ator e o único espectador. E o pior é que nem sequer havia ninguém a ver na maioria das vezes. Estava sozinho, mas o julgamento estava lá na mesma, instalado tão fundo que já não precisava de audiência externa para funcionar. Lembro-me de uma noite em que um amigo, vou chamá-lo Diogo, me ligou depois de uma noite de prática que eu tinha descrito como muito intensa e transformadora. E ele perguntou-me como me tinha sentido mesmo, não o que tinha feito, mas o que tinha sentido. E eu fiquei em silêncio por uns segundos, porque a resposta honesta era que não sabia. Tinha estado tão ocupado a fazer as coisas da forma certa que nunca me tinha ligado ao que estava a sentir enquanto as fazia. Tinha executado o ritual com perfeição e tinha ficado completamente de fora dele. E isso não é espiritualidade, é ansiedade com estética espiritual. A diferença entre os dois é simples, mas brutal. Quando estás genuinamente ligado a uma prática, o tempo desaparece. Não te lembras de como estás a parecer. Não avalias se estás a fazer isto bem ou mal. Estás simplesmente lá, presente, com aquilo que está a acontecer dentro de ti. É uma sensação que não precisa de aprovação porque não está à procura de aprovação. Mas quando estás em modo de performance, mesmo sozinho, há sempre uma parte de ti ligeiramente afastada, a observar, a avaliar, a ajustar a apresentação. E essa parte afastada é a parte que bloqueia a recepção, porque não podes receber completamente aquilo para que estás apenas a apontar a câmera. E em noites de frequência alta, em noites como essa diferença amplifica-se de forma que não tem como ignorar. Porque a energia não lê o que fazes, lê o estado a partir do qual o fazes. E um estado de performance, mesmo bem intencionado, mesmo cheio de desejo genuíno de mudar, tem uma textura que a frequência reconhece imediatamente. É uma textura de superfície. É brilhante, mas não tem profundidade. E a energia passa por ela sem pousar. Já viste o que acontece quando tentas encher um copo com um buraco no fundo? Podes deitar a água com toda a atenção do mundo. Podes escolher a jarra mais bonita. Podes fazê-lo com o gesto mais cuidado. O copo esvazia na mesma, não porque a água seja má, mas porque o recipiente não está fechado. A performance é o buraco no fundo do copo. E fechar esse buraco não é uma questão de te esforçares mais. É exatamente o oposto. É parares de te esforçar para parecer alinhado e começares a ter a coragem de estar simplesmente presente com o que é real em ti neste momento. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que não pareça suficientemente espiritual, mesmo que seja confuso e incompleto e longe do que imaginavas que deveria ser, a presença imperfeita vale infinitamente mais do que a performance impecável.
E é precisamente aqui que a noite que estamos a viver se torna interessante. Porque quando a frequência está alta e tu estás genuinamente presente, sem performance, sem avaliação, sem o julgamento interno a avaliar a cena de fora, acontece algo que não tem como descrever completamente com palavras. Há uma qualidade de contato diferente, uma sensação de que algo te ouve de verdade, não metaforicamente, literalmente, como se o teu interior finalmente tivesse espaço suficiente para se organizar. Mas para chegar lá, tens de soltar uma coisa que provavelmente carregas há muito tempo. E essa coisa é a ideia de que tens de merecer este momento antes de o receber. Essa ideia de que só podes pedir quando já demonstraste suficientemente que trabalhas para isso. Que só podes estar presente de verdade quando já ultrapassaste os teus padrões mais difíceis. Que tens de ser uma versão melhorada de ti para ter acesso à frequência desta noite. E isso não é humildade. É outra forma de performance. A frequência desta noite não tem lista de espera, não tem critérios de entrada. A única coisa que te pode manter de fora dela és tu, e a única forma de te manteres de fora é continuares a avaliar-te em vez de te entregares. Solta a câmara, para de avaliar a cena, entra nela, e quando o fizeres, vais descobrir algo que provavelmente não esperavas. Vais descobrir que aquilo que a frequência desta noite quer amplificar em ti não é a versão que tu escolherias mostrar. É algo mais fundo, mais verdadeiro e por isso mesmo mais desconfortável de encontrar. Porque a frequência desta noite não responde ao que mostras, responde ao que transmites. E transmissão é diferente de apresentação. Apresentação é o que escolhes. Transmissão é o que és. E o que és neste momento, o sinal real que o teu interior está a emitir agora mesmo enquanto ouves isto, não é necessariamente o que pensas que é. E descobrir a diferença entre os dois é o que separa quem realmente muda nesta noite de quem acorda amanhã com a mesma vida e uma boa história para contar sobre o ritual que fez. E isso leva-nos diretamente ao momento mais perturbador de toda esta conversa. Porque descobrir o que estás realmente a transmitir obriga-te a fazer uma coisa que a mente racional resiste com toda a força que tem. Obriga-te a ficar quieto o suficiente para ouvires o que está a acontecer dentro de ti, não o que gostavas que estivesse. E o silêncio verdadeiro, o silêncio sem performance, o silêncio onde não há câmara, nem avaliação, nem julgamento, é o lugar mais honesto e mais assustador que podes visitar numa noite como esta. Porque nesse silêncio, o que aparece primeiro não é clareza, não é paz, não é a lista organizada de intenções que preparaste. O que aparece primeiro é o ruído que andavas a esconder. E é sobre esse ruído que precisamos de falar agora, porque é ele que decide tudo o que acontece a seguir. Há uma coisa que a maioria das pessoas faz em noites como esta que sabota tudo antes de começar, e essa coisa é correr. Não literalmente, mas energeticamente. Há uma pressão coletiva que se instala sempre que a frequência sobe, uma espécie de onda que varre toda a gente ao mesmo tempo, e que diz agora, tens de fazer algo agora, esta janela está a fechar, se não agires, perdes o momento. E as pessoas sentem isso e começam a correr dentro de si próprias. Saltam de uma intenção para outra. Tentam abarcar tudo de uma vez. Forçam estados emocionais que ainda não estão lá. Tentam sentir o que acham que deveriam sentir em vez de simplesmente sentirem o que está realmente presente. E essa corrida interna é exatamente o ruído de que falamos no final da parte anterior. Eu já vivi essa pressão muitas vezes. Mas há uma noite específica que ficou gravada com uma clareza que ainda hoje consigo recuperar sem esforço. Estava em casa, era tarde. Havia um silêncio lá fora que só existe a certas horas da madrugada, aquele silêncio espesso que parece ter peso. E eu estava a tentar forçar uma sessão de meditação que simplesmente não estava a acontecer. A mente saltava. Os pensamentos não paravam. A lista de coisas que queria resolver continuava a aparecer. E quanto mais tentava controlar, mais o caos se instalava. A certa altura levantei-me, fui à cozinha buscar um copo de água e fiquei ali encostado ao balcão no escuro, com o frio do mármore nas palmas das mãos, e simplesmente parei.
Não decidi parar de forma consciente e espiritual. Parei porque estava exausto de correr sem sair do lugar. E nesse momento, sem intenção, sem ritual, sem nenhuma das ferramentas que tinha tentado usar durante a última hora, aconteceu qualquer coisa. A mente abrandou, o peito abriu ligeiramente, e houve uma clareza que chegou não como um raio, mas como quando os olhos finalmente se ajustam ao escuro e começam a ver o que sempre esteve lá. Não era a clareza que eu tinha tentado forçar, era melhor, era honesta. E percebi naquele momento algo que nunca mais esqueci. A urgência que eu tinha estado a sentir não era um sinal da energia a chamar-me. Era o meu próprio sistema nervoso a reagir à pressão coletiva de que algo extraordinário estava a acontecer e que eu precisava de estar à altura disso. Mas a frequência desta noite não precisa que estejas à altura de nada. Ela não tem expectativas sobre a forma como apareces. Não tem um formulário de acesso que precisas de preencher corretamente. Está simplesmente lá, como o ar que já estás a respirar, independentemente de estares ou não a prestar atenção a isso. E aqui está o paradoxo que demora tempo a aceitar. Quanto mais relaxas a urgência, mais a frequência tem espaço para trabalhar. Quanto menos forças, mais recebes. Não porque o universo prefira as pessoas passivas, mas porque a recepção genuína exige abertura, e abertura não coexiste com tensão. Imagina tentar apanhar água com a mão fechada em punho. Podes pôr o punho debaixo da torneira durante 1 hora. Não vai ficar nada na mão. A água escorre sempre. E a mão fechada não é fraqueza, é esforço. É a tentativa de controlar algo que só funciona quando deixas que passe por ti. A urgência fecha a mão. O silêncio abre-a. E o silêncio de que estou a falar não é ausência de pensamentos. Não é uma mente vazia e calma que a maioria das pessoas nunca vai ter de forma consistente. É algo mais simples e mais acessível do que isso. É a decisão de parar de correr para dentro de ti próprio. De parar de empurrar a experiência desta noite para uma forma que ela não tem naturalmente. De permitir que o que está a acontecer aconteça, mesmo que não corresponda ao que esperavas. Isso não é desistir, é a forma mais corajosa de aparecer numa noite como esta. E foi exatamente isso que me aconteceu encostado ao balcão da cozinha naquela madrugada. Não fiz nada de especial, não completei nenhum ritual, não enviei nenhuma intenção formulada com cuidado, apenas parei. E o que chegou nesse silêncio foi mais preciso, mais útil e mais transformador do que qualquer coisa que eu poderia ter forçado na hora anterior. Porque quando paras de correr, percebes onde estás. E perceber onde estás é sempre o ponto de partida de qualquer mudança real. Mas há uma nuance aqui que é importante não perder. Parar não significa não fazer nada pelo resto da noite. Significa fazeres o que fizeres a partir de um estado de presença, em vez de um estado de pânico. E essa diferença muda tudo. Não o que fazes, o que recebes do que fazes. Se sentes o chamado para escrever, escreve. Se sentes o chamado para ficar quieto, fica. Se sentes o chamado para sair e olhar para o céu durante 2 minutos, faz isso. O que importa não é a ação em si, é o estado a partir do qual ela nasce. E o estado que esta frequência reconhece e amplifica não é perfeição, é honestidade, é presença, é a disposição de estar onde estás de verdade, não onde acharias mais espiritual estar. E quando chegas a esse estado, quando a corrida para, quando o ruído interno abaixa o suficiente para ouvires o que está debaixo dele, acontece algo que não esperavas. Não é uma revelação dramática. Não é uma visão. Não é uma certeza absoluta sobre o que fazer a seguir. É mais subtil. É uma sensação de que algo dentro de ti assentou, como quando carregas um peso durante muito tempo e finalmente o pões no chão, e o alívio não é explosivo, é apenas uma quietude que não sabias que podias ter. E é precisamente nesse momento de quietude que aparece a próxima armadilha, a mais inesperada de todas, a que afeta especialmente as pessoas com mais sensibilidade, com mais capacidade de cuidar dos outros, com mais instinto de ajudar. E essa armadilha não vem de fora, vem de dentro,
vem disfarçada de amor. E é por isso que é tão difícil de reconhecer antes de já teres caído nela. Quanto mais cuidas dos outros em noites como esta, mais te esvazias. E o mais perturbador é que fazes isso achando que é amor. Já chegamos ao ponto em que a corrida parou. Já percebemos que a urgência era ruído e não sinal. Já sentimos o que é quando o silêncio verdadeiro aparece e algo assenta por dentro. E é exatamente nesse momento de abertura, nesse momento em que finalmente há espaço, que aparece este padrão. Com uma pontualidade quase cruel, o telemóvel toca. Ou lembras-te de alguém que está a passar por um momento difícil. Ou sentes de repente uma responsabilidade enorme pelo estado emocional de alguém próximo. E o impulso é imediato e avassalador. Tens de verificar. Tens de enviar uma mensagem. Tens de te certificar de que estão bem. Tens de ajudar. E isso parece amor. Parece cuidado genuíno. Parece exatamente o tipo de coisa que uma pessoa com sensibilidade e consciência faz. Mas há uma pergunta que nunca fazemos nesse momento. Por que agora? Por que precisamente quando finalmente havia silêncio suficiente para ouvires o que está dentro de ti? Eu tive uma amiga durante anos, vou chamá-la Mariana, que era a pessoa mais cuidadora que já conheci. Estava sempre disponível, sempre pronta a ouvir, a ajudar, a aparecer quando alguém precisava. E eu admirava isso nela com genuinidade. Mas havia algo que eu comecei a notar com o tempo. Sempre que a vida da Mariana exigia que ela olhasse para si própria, que tomasse uma decisão difícil sobre o seu caminho, que ficasse com o desconforto do seu próprio processo, aparecia alguém que precisava dela. E ela ia, sempre, sem hesitar. Um dia perguntei-lhe com cuidado se ela tinha reparado nesse padrão. Ficou em silêncio durante um momento longo. Depois disse qualquer coisa que nunca esqueci. Disse que era mais fácil carregar o peso dos outros do que ficar sozinha com o seu próprio. E ali estava. Não era só amor, era também fuga. Uma fuga muito bem disfarçada, muito bem intencionada, e por isso mesmo muito mais difícil de reconhecer e de parar. Porque quando te desvias para o processo de outro, no momento em que o teu próprio processo está a pedir atenção, não os estás a ajudar mais do que o normal. Estás a interromper-te a ti. E a interrupção tem um custo que não aparece imediatamente na conta. Aparece semanas depois, quando voltas a sentir que estás parado. Quando o ciclo recomeça. Quando a mudança que sentiste que estava a chegar não chegou. E o mais perturbador é que a pessoa que tentaste ajudar provavelmente não precisava de ti naquele momento específico da forma que imaginaste. As pessoas têm os seus próprios recursos, os seus próprios processos, a sua própria capacidade de atravessar momentos difíceis. Quando entras antes de eles chegarem a esse recurso interno, não os salvas. Poupas-te a ti do desconforto de os ver a lutar. E essa é a distinção que muda tudo. Ajudar porque a tua presença é genuinamente necessária e útil naquele momento. Ou intervir porque não consegues tolerar o desconforto de ficares presente contigo próprio. Em noites de frequência alta, esta distinção é especialmente importante, porque a energia que tens disponível é limitada, e quando a dispersas por situações que não te pertencem naquele momento, não tens com que te receber a ti próprio. É como tentar encher 2 recipientes com uma garrafa que só tem água suficiente para um. Lembro-me de uma noite em que estava finalmente num estado que raramente conseguia, quieto de verdade, sem performance, sem urgência, sem a câmara interna a avaliar, e o meu telemóvel começou a vibrar com mensagens de um conhecido que estava a passar por uma fase difícil e queria conversar. E eu senti o impulso imediatamente, a culpa de não responder, a voz que dizia que era egoísta ficar com o meu processo quando alguém precisava, e durante uns minutos estive mesmo a escrever uma resposta, mas parei. Pus o telemóvel de lado com o ecrã virado para baixo, sentindo o peso dele na mesa, ouvindo o silêncio da divisão. E fiquei. Não porque não me importasse com essa pessoa, mas porque percebi que se eu saísse do meu estado naquele momento, não ia ajudá-la com presença genuína. Ia ajudá-la com o que sobrava de mim depois de ter abandonado o meu próprio processo. E sobras não são apoio.
São obrigação com sorriso colado. Respondi de manhã, com presença de verdade, com espaço e atenção genuínos. E foi muito melhor do que qualquer coisa que teria dito na noite anterior com metade de mim, a lamentar ter saído do meu próprio momento. E aqui está o que esta noite te pede de forma muito clara. Honra o teu processo primeiro. Não como egoísmo, como responsabilidade. Porque uma pessoa que se esvazia constantemente em nome dos outros não tem nada de substancial para dar. Tem gestos, tem presença física, mas não tem a qualidade de atenção que vem de alguém que está cheio por dentro. E estar cheio por dentro exige que em certas noites, em certos momentos, sintas o impulso de te dispersares e digas não. Não com crueldade, com clareza. Mas há uma segunda camada nisto que é ainda mais subtil. E é a camada que confunde mais pessoas porque parece a coisa mais espiritual do mundo fazer. É a ideia de que se largares as pessoas ao seu processo, se não intervires, se não resgatares, estás a ser indiferente. Que amor verdadeiro significa estar sempre disponível para amortecer o impacto da vida nos outros. E isso não é amor verdadeiro. É uma forma de controlo que nunca assumimos como tal porque a intenção é boa. Quando alguém está num processo difícil, e tu entras para suavizar, para resolver, para poupar essa pessoa do peso do seu próprio momento, estás a dizer-lhe de forma não verbal que não confias na capacidade dela de atravessar isso, que precisa de ser resgatada, que o processo dela é demasiado para ela sozinha. E essa mensagem, por mais bem intencionada que seja, não fortalece ninguém, enfraquece. Os momentos difíceis são o lugar onde as pessoas descobrem o que têm dentro de si. São o lugar onde os recursos internos se revelam e se treinam. E quando retiras consistentemente esse processo de alguém, não os proteges. Privas-os da experiência de descobrirem que conseguem. Esta noite pede soberania. Não arrogância, não indiferença, não abandono. Soberania. A clareza de saberes onde começa o teu processo e onde começa o do outro. E a coragem de respeitar essa linha mesmo quando tudo dentro de ti quer apagá-la. Porque quando aprendes a respeitar essa linha, acontece algo que não esperavas. Começas a ver o quanto da tua energia estava a ir para sítios que nunca te pediram essa energia. E quando essa energia volta, quando finalmente fica contigo, o que consegues fazer com ela é completamente diferente de tudo o que fizeste antes. E é exatamente com essa energia recuperada que vais precisar de enfrentar o que vem a seguir. Porque o próximo desafio não vem de fora. Não vem das pessoas à tua volta, nem das situações que precisam de ser resolvidas. Vem do dia seguinte a esta noite. E é o mais traiçoeiro de todos. O momento em que a maioria das pessoas perde tudo o que ganhou numa noite como esta não é durante a noite. É na manhã seguinte, entre as 7 e as 9, quando o alarme toca e a vida pede que sejas exatamente quem eras ontem. Já recuperamos a energia que estava a ser dispersa pelos outros. Já percebemos onde estava a fuga e como a fechar. E agora há um silêncio diferente, mais limpo, mais carregado. A noite fez o seu trabalho. Algo mudou por dentro, nem que seja ligeiramente, nem que seja apenas uma camada de clareza que não estava lá antes. E então a vida acorda, não de forma dramática, de forma banal. O pequeno almoço que precisas de preparar, a mensagem de trabalho que já está à espera, o trânsito, o autocarro que não espera, a conversa com alguém próximo que segue exatamente o padrão de sempre. E ali, nesse momento de normalidade absoluta, a versão antiga de ti aparece, não com fanfarra, não com um aviso, aparece simplesmente como o caminho de menor resistência. O hábito que prometeste largar apresenta-se como se nada tivesse acontecido. A reação que querias mudar surge automática antes de teres tempo de escolher. A decisão que na noite anterior parecia clara, volta a parecer complicada à luz da manhã. E há uma voz interior que diz, com uma calma assustadora, que afinal não era para tanto. Eu conheço essa voz, conheço-a bem, e posso dizer-te que é a voz mais perigosa do processo inteiro, não porque seja má, mas porque soa a razão, soa a equilíbrio,
Soa exatamente como a voz que te deveria proteger de decisões impulsivas. Lembro-me de uma fase em que tinha finalmente decidido mudar uma dinâmica de trabalho que me estava a custar muito. Tinha clareza total sobre isso. Tinha chegado a essa clareza depois de uma noite longa e honesta de reflexão, sem performance, sem urgência, apenas eu e o que era verdadeiro. E no dia seguinte, a primeira reunião do dia foi com a pessoa exatamente envolvida nessa dinâmica. E ela começou a falar com o tom de sempre. E eu senti o meu corpo a fazer a coisa familiar, a encolher ligeiramente, a preparar a resposta que sempre dava, a entrar no padrão como se calçasse um sapato velho. Durou 3 segundos, mas esses 3 segundos eram o teste, e eu apanhei-me a tempo, respirei e escolhi diferente, não de forma dramática. Disse apenas uma coisa ligeiramente diferente do que teria dito no dia anterior, uma frase que era honesta em vez de conveniente. A outra pessoa nem sequer reparou na diferença, mas eu senti o peso específico de ter escolhido em vez de reagido, e esse peso é diferente de qualquer outro. É um peso que te deixa mais leve. Porque aqui está o que ninguém te diz sobre a transformação real. Ela não se sente como uma vitória épica. Sente-se como um momento quieto, em que escolheste diferente quando ninguém estava a ver e quando era mais fácil não o fazer. E esses momentos quietos são os tijolos. São o que a fundação de que falamos no início é feita. Não de intenções numa noite especial. De escolhas repetidas em dias absolutamente normais. A versão antiga de ti não desaparece por decreto. Não some depois de uma noite de frequência alta, por mais poderosa que ela seja. Continua ali, familiar, confortável, conhecendo cada atalho do teu sistema emocional. E vai aparecer. Não como inimiga, como tentação tranquila. E a única forma de a enfraquecer é a mesma forma como se enfraquece qualquer padrão. Escolhendo diferente, repetidamente, nos momentos em que a velha escolha está mais disponível. Pensa nisto assim. Um rio escava o seu leito ao longo de anos e anos de água a correr sempre no mesmo sítio. Se quiseres mudar o curso do rio, não o consegues fazer de uma vez. Tens de começar a criar um novo sulco, uma nova direção, e deixar a água ir para lá gradualmente. No início, o rio resiste, o leito antigo puxa, mas com o tempo, com a consistência, o novo sulco aprofunda e o antigo resseca. As tuas escolhas diárias são a água, e cada vez que escolhes diferente, mesmo que seja ligeiramente, estás a aprofundar um sulco novo. Mas há uma coisa específica que acontece nos primeiros dias depois de uma noite como esta, que precisa de ser nomeada porque senão vai confundir-te completamente. As coisas pioram antes de melhorarem. Não sempre, não de forma devastadora, mas com muita frequência. Quando algo muda por dentro de forma genuína, o exterior responde com uma resistência que parece confirmação de que erraste. A situação que querias resolver parece ficar mais complicada. A pessoa com quem querias mudar a dinâmica parece ficar mais difícil. O caminho que escolheste parece ter mais obstáculos do que o antigo. E é precisamente aí que a maioria das pessoas regressa. Interpreta a resistência como sinal de que estava enganada, que a noite anterior era ilusão, que a mudança não era para ela, mas a resistência não é sinal de erro, é sinal de que algo se moveu de verdade. As coisas que estão paradas não criam resistência, só as coisas em movimento a encontram. Quando sentes essa resistência nos dias seguintes a esta noite, não a interpretes como obstáculo, interpreta-a como confirmação de que a direção mudou. E mantém o sulco novo. Continua a escolher diferente, mesmo que seja desconfortável, mesmo que o antigo caminho esteja ali ao lado a parecer mais simples, porque a consistência não é glamourosa, não tem o brilho de uma noite de frequência alta, não tem a intensidade de um momento de clareza profunda. É apenas o trabalho quieto de alguém que decidiu e não voltou atrás. E é exatamente essa consistência que vamos explorar a seguir. Porque há uma verdade sobre como a transformação se consolida, que a maioria das pessoas nunca ouve formulada desta forma. E quando a ouvires, vai mudar a forma como olhas para tudo o que fizeste até agora.
O que cada escolha diferente vai construindo dentro de ti não é apenas um hábito novo, é uma identidade nova. E identidades não se pedem nem se declaram, conquistam-se. Escolha a escolha, dia a dia, nos momentos em que ninguém aplaudia e em que a única razão para continuares eras tu. E é sobre essa conquista silenciosa que precisamos de falar agora. A transformação não é um evento que aconteceu numa noite. É uma direção que escolhes manter quando a vida testa se és a sério. E há uma coisa muito concreta que separa quem mantém essa direção de quem desiste ao segundo ou terceiro teste. Não é força de vontade, não é disciplina em sentido clássico. É algo mais íntimo do que isso. É a clareza do porquê que é suficientemente profunda para aguentar o peso do quando é difícil. Eu percebi isto da forma mais simples possível numa conversa que tive com um homem que vou chamar Tiago, que tinha passado por uma mudança de vida enorme e que eu queria perceber como a tinha mantido. Perguntei-lhe o que fazia quando a vontade não estava lá, quando o cansaço era mais forte, quando o caminho antigo estava ali ao lado a parecer mais acolhedor. Ele pensou durante um momento e disse qualquer coisa que ficou comigo desde então. Disse que não pensava na mudança como algo que estava a fazer. Pensava nela como algo que já era. Não ia tornar-se essa pessoa. Já era essa pessoa a aprender a comportar-se de acordo com o que era. E essa diferença de perspectiva muda tudo. Quando acreditas que estás a tentar tornar-te alguém, cada recaída é uma prova de que ainda não chegaste lá. É uma falha no processo. É razão para questionar se estás no caminho certo. Mas quando acreditas que já és essa pessoa, cada recaída é apenas um momento em que o teu comportamento ainda não acompanhou quem és. Não uma falha de identidade, uma desatualização de comportamento. E desatualizações corrigem-se, falhas de identidade paralisam. Esta noite não te transformou num ser diferente de cima para baixo, mas pode ter plantado a semente de uma convicção nova, a convicção de que a pessoa que queres ser não está algures no futuro à tua espera. Está dentro de ti agora mesmo, a pedir que o teu comportamento finalmente a represente. E quando começas a agir a partir dessa convicção, o mundo responde de uma forma que não tem como prever. Mas há uma última armadilha antes de chegares lá. A mais subtil, a mais bem disfarçada, a que apanha precisamente as pessoas que fizeram tudo o resto bem. E essa armadilha tem a ver com a forma como procuras o que queres, com a energia que colocas nessa busca, e com o que essa energia diz sobre o que realmente acreditas de ti próprio. Há uma forma de sabotagem tão sofisticada que parece espiritualidade avançada, e é exatamente por isso que destrói tudo sem que percebas. Já chegamos longe nesta conversa. Já percebemos o erro do estado interno, a armadilha do instinto disfarçado de sabedoria, o perigo da fundação fraca, o que a ambição suprimida nos custa, a diferença entre presença e performance, o que a urgência faz ao silêncio e o que acontece quando dispersamos energia pelos processos dos outros. Já percebemos que a transformação não é um evento, mas uma direção mantida nos dias normais, e que a identidade nova se constrói escolha a escolha sem audiência. Mas há uma última camada, a mais subtil de todas, a que aparece precisamente nas pessoas que fizeram todo o trabalho anterior com honestidade. É a forma como transmites o que queres, não o que dizes, não o que escreves nas tuas intenções. O sinal que o teu campo interno emite quando estás sozinho e ninguém está a ver e a vida ainda não respondeu da forma que esperavas. Há uma qualidade de frequência específica que aparece quando alguém quer algo com genuinidade e confiança. É uma frequência serena. Tem peso, mas não tem tensão. Tem direção, mas não tem desespero. É a frequência de alguém que sabe que está a caminhar para algo que lhe pertence e que não precisa de correr porque sabe que não vai perder. E depois há outra frequência, que parece igual por fora, mas é completamente diferente por dentro. É a frequência de alguém que quer a mesma coisa, mas não acredita que vai chegar. Que formula as intenções com cuidado, mas no fundo está a perguntar-se se merece mesmo o que pede. Que faz o trabalho,
mas monitoriza constantemente os resultados com uma ansiedade que nunca descansa completamente. Eu passei muito tempo a emitir essa segunda frequência sem saber. E a coisa mais perturbadora é que por fora parecia comprometimento, parecia dedicação, parecia alguém que leva isto a sério. Mas havia uma tensão específica que eu sentia no peito nos momentos em que pensava no que queria para a minha vida. Uma espécie de aperto subtil, como se o desejo e o medo de não o receber existissem sempre juntos no mesmo espaço, sempre a travar-se mutuamente. E essa tensão era o sinal, não de falta de mérito, de falta de confiança no que já estava a ser construído dentro de mim. Lembro-me de uma conversa com uma mulher que vou chamar Sofia, que me disse algo que na altura não quis ouvir. Disse que eu parecia alguém que estava sempre a verificar se a semente tinha germinado antes de lhe dar tempo para criar raízes, que cada vez que desenterrava para ver o progresso estava a interromper o processo que tinha iniciado. E era verdade. Eu queria resultados como prova de que estava no caminho certo. E a necessidade dessa prova era o sinal mais claro de que ainda não confiava completamente no caminho. A frequência de desespero não atrai o que queres. Repele-o, não porque o universo seja cruel, mas porque o que transmites em modo de desespero diz, de forma muito clara, que não acreditas que o que queres é realmente possível para ti. E essa crença, por mais escondida que esteja, é o que a energia lê. Não os teus rituais, não as tuas intenções formuladas com precisão, a crença que vive por baixo de tudo isso. E aqui está o que muda quando a crença finalmente alinha, quando paras de monitorizar os resultados com ansiedade, quando paras de precisar de provas de que estás no caminho certo a cada 2 dias, quando a tua relação com o que queres passa de urgência para confiança. Não confiança cega e passiva. Confiança ativa. A confiança de alguém que continua a trabalhar, a escolher de frente, a construir a fundação, mas sem a tensão constante de quem acha que o chão pode desaparecer a qualquer momento. Quando chegas a esse estado, a qualidade do teu campo interno muda de forma que é física. Literalmente física. Há um relaxamento que não é fraqueza. É o relaxamento de quem pousou o peso que andava a carregar desnecessariamente. E é a partir desse estado que a frequência desta noite trabalha com a máxima eficácia. Não porque de repente tudo fica fácil, mas porque passas a conseguir reconhecer as respostas quando chegam. Passas a estar suficientemente quieto para ver as aberturas que sempre estiveram lá, mas que a tensão te impedia de notar. A frequência desta noite não é uma torneira que abres e fechas. É um campo que já existe. E a tua relação com esse campo não é determinada pelo que fazes. É determinada pelo que és quando o encontras. E o que és quando o encontras esta noite é o resultado de tudo o que discutimos até aqui. O estado com que chegas, a honestidade sobre o que queres, a fundação que construíste, a ambição que deixaste de suprimir, a presença sem performance, o silêncio sem urgência, a energia que recuperaste ao soltar o que não era teu, a consistência nas escolhas dos dias normais, e agora esta última peça, a confiança que transmites quando mais ninguém está a ver. Isso é o sinal completo, não perfeito, completo. E o que vem a seguir desta noite vai depender de quanto deste sinal consegues manter nos dias que se seguem. Agora chegamos ao fim desta conversa, e quero fechar com algo que ficou a crescer ao longo de tudo o que partilhamos aqui. Há uma ilusão muito confortável que a maioria das pessoas mantém sobre o crescimento pessoal. A ilusão de que existe um momento de chegada. Um ponto no futuro em que o trabalho está feito, em que os padrões estão resolvidos, em que a vida finalmente corresponde ao que sempre quiseste e podes descansar. Esse momento não existe, não porque o crescimento seja infinitamente penoso, mas porque o crescimento não é um destino. É uma qualidade de relação com a vida. É a decisão renovada todos os dias de ser honesto em vez de conveniente, de escolher em vez de reagir, de confiar em vez de monitorizar com ansiedade, de construir em vez de apenas pedir. E noites como esta não são portais mágicos que te transportam para uma versão melhorada de ti.
São espelhos que, se tiveres a coragem de olhar sem filtro, mostram-te com precisão onde estás e o que está a pedir atenção. O que fizeste esta noite, se ficaste aqui até ao fim, se te reconheceste em algum dos padrões que exploramos, se sentiste aquela pontada de reconhecimento que não é confortável, mas é verdadeira, isso já é o trabalho. Não há preparação para o trabalho em si. Porque a transformação começa sempre no mesmo lugar, no momento em que paras de fugir do que é verdadeiro em ti e escolhes ficar com isso, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja incompleto, mesmo que ainda não saibas o que fazer a seguir. A semente mais poderosa que podes plantar numa noite como esta não é uma intenção elaborada. É uma honestidade simples. É dizeres a ti próprio, em silêncio, sem audiência, sem performance, isto é onde estou. Isto é o que quero de verdade, e desta vez não vou fingir que não sei o que precisa de mudar. Essa honestidade não precisa de ser perfeita, não precisa de ser bonita, precisa apenas de ser real. E se for real, a frequência desta noite, ouve-a, não porque seja mágica, mas porque tudo o que é construído sobre verdade tem uma solidez que nada construído sobre aparência consegue ter. E agora a pergunta que quero deixar-te, a pergunta com que quero que fiques quando esta conversa terminar, é esta. Ao longo de tudo o que exploramos esta noite, houve um momento, uma ideia, um padrão específico que te fez parar por dentro, que te fez sentir reconhecido de uma forma que não era completamente confortável. Qual foi esse momento? E o que é que esse reconhecimento te está a dizer que ainda não ouviste de verdade? Escreve nos comentários. Não para mim, para ti. Porque às vezes a única forma de ouvires o que já sabes é teres a coragem de o escrever. Se esta conversa fez sentido para ti, se sentiste que havia aqui algo verdadeiro, deixa um gosto neste vídeo. E se queres continuar a explorar este tipo de conteúdo com honestidade e sem atalhos fáceis, subscreve o canal. Há muito mais por vir.